Bem-vindos a mais um vídeo. Vamos conversar um pouquinho então sobre o livro que eu escolhi para ler neste feriado, uma leitura leve, tranquila, para descansar e que totalmente supriu as minhas expectativas nesse sentido, que foi então Relatos de um Gato Viajante, da escritora japonesa Hiro Aikawa. Espero que seja assim que fale. Não vou mencionar muitos nomes aqui deste livro, porque esse é um livro japonês e eu, obviamente, não entendo nada de japonês e de pronúncia desses nomes, mas enfim, o que importa é que esse aqui é um livro que faz parte da Healing Fiction, que são esses livros para acalmar o coração, é a tal da literatura de cura, né? O objetivo mesmo é que sejam livros gostosos de ler, tranquilos, que não sejam grandes obras cheias de profundidade, mas que também tragam alguma coisa para a gente refletir, alguma coisa para a gente pensar, algo para aplicar na nossa vida também. E eu acho que o Relatos de um Gato Viajante é perfeitamente um livro nesse sentido, porque ele é um livro muito fluido, muito bom de ler. Eu li, assim, basicamente numa noite inteira. Eu peguei para ler 6, 7 horas da noite e terminei lá pelas 10. Então foi uma leitura, assim, de uma vez só. E foi uma leitura muito fluida e muito prazerosa também. Eu acho que se você gosta de gatos, não tem como você não gostar desse livro, porque basicamente a gente tem aqui a história contada, praticamente em boa parte do livro, do ponto de vista de um gato. E isso aqui, para mim, é o ponto alto do livro, o fato de que essa escritora conseguiu fazer um narrador gato que fala exatamente aquilo que a gente imagina que um gato pense. Quem tem gato sabe que parece que ele entende o que a gente faz, entende o que a gente fala, simplesmente não fala com a gente para não pagar imposto. É basicamente isso. Então, para mim, foi uma leitura muito válida. Eu vou comentar um pouquinho com vocês sobre os pontos positivos, especialmente, e sobre aquilo que a gente não pode ter de expectativa com esse livro, que eu acho que é o que pode acabar decepcionando algum leitor que pega esse livro achando uma coisa e lendo outra, né? Bom, basicamente a história é narrada, então, do ponto de vista do Nana, que é o gatinho aqui narrador deste livro. Ele é o gato do Satoru, e o Satoru já teve outro gato muito parecido com ele na infância, teve que se desfazer dele, não se desfazer, é uma palavra meio feia, né, para um gato, mas enfim, ele precisou passar esse gato para parentes próximos por uma coisa que aconteceu ali na vida dele. E estamos novamente sob essa perspectiva de que o Satoru não pode mais ficar com o Nana. E a gente fica boa parte do livro pensando no motivo, né? Pensando o que vai levar ele a se desfazer do gato, porque ele não pode ficar com esse gato. Assim, eu particularmente já sabia mais ou menos para onde o livro ia. Eu acho que esse é o ponto que todo leitor precisa entender antes de começar esse livro aqui. É um livro clichê. Você vai se deparar com muitos clichês no decorrer dessa história aqui. Só que, para mim, um bom livro clichê é aquele que respeita a forma. É um livro bem escrito, que vai utilizar os clichês, mas vai utilizar de uma forma adequada, vai utilizar de uma forma que fique gostoso de ler e que você não fique cansado dos clichês. Para mim, esse é um livro que consegue lidar muito bem com esses clichês, justamente. Bom, continuando a história, então, nós vamos acompanhar aqui a viagem do Nana com o Satoru em busca de alguém para ficar com o gatinho. Então nós vamos visitar um amigo de infância do Satoru, depois a gente visita um amigo que mora mais no interior, que trata com fazenda, que tem vários outros bichos, depois a gente visita uma pousada que aceita cães e gatos de um casal amigo ali da adolescência, da juventude do Satoru, e inclusive essa pousada vai ficar bem perto do Monte Fuji, então a gente tem aqui o Nana falando como que é a visão dele sobre o Monte Fuji. Eles visitam o mar também, e o gato se assustando com o mar é um negócio muito engraçado também. E a última parada dessa viagem, então já no finalzinho do livro, vai ser com uma parente do Satoru. Então a gente visita vários lugares do Japão sob o ponto de vista do Nana, e cada parada dessa viagem, né, cada momento dessa viagem, a gente descobre um pouco mais sobre a vida do Satoru. Porque toda vez que ele para conversar com esses amigos que fizeram parte da vida dele até então, ele conversa sobre o que aconteceu, ele relembra os fatos. Então a gente tem aqui o Nana ouvindo a história do dono sob o ponto de vista dos amigos dele.
Acaba sendo um livro muito de flashback, a gente tem vários flashbacks aqui durante a leitura, e além disso a gente tem os comentários do Nana para cada história, o que acaba deixando também uma leitura bem divertida. Basicamente, essa é a narrativa do livro, sem eu contar para vocês o final, que faz parte, né, da experiência. E o livro, ele é bastante emocionante, é bastante tocante mesmo, especialmente para quem tem bichinhos. Não tem nenhum sofrimento animal, acho que é bom frisar isso, porque foi uma preocupação que eu tive. Eu sempre ouvi as pessoas falando como choravam horrores com esse livro, então eu tinha medo de ler por causa disso, porque eu tenho um gato, né? Mas ele não tem sofrimento nesse sentido. É um livro bonito. É um livro que tem nostalgia, que tem essa coisa da separação, porque a gente fica sabendo do gatinho que o Satoru tinha antes e que ele não pôde mais ter no resto da vida. Tem essa situação com o próprio Nana também. Mas é uma leitura muito leve e é uma emoção boa de se sentir. É uma emoção que acontece na vida das pessoas e que é preciso, né, pensar como que nós reagiríamos a situações parecidas com aquelas que o livro traz. Então acaba sim tendo muita coincidência, tendo essa coisa do clichê, mas como eu disse, a forma com que a autora escreve esses clichês faz com que seja uma boa leitura. E convenhamos, nós que lemos vários livros, ou enfim, que temos o mínimo contato ali com filmes, com séries, a gente já sabe a grande maioria dos enredos para onde eles vão, sabe? Quem assistia muito filme de cachorro, filme de gato, filme com algum bichinho envolvido, provavelmente vai ver aqui vários clichês novamente trazidos nessa obra. Mas isso não quer dizer que o livro seja ruim. Não é porque o livro, ou o filme, ou a série tenham clichês que signifique que sejam ruins. É a forma com que você estabelece o clichê e que você explora o clichê na obra que importa, pelo menos na minha opinião. Eu acho então que os pontos altos dessa leitura para mim foram o narrador, o Nana, que é um narrador incrível, assim, dá muita vontade de ler outros livros narrados por gatos. Fica aí a ideia para os escritores, porque é simplesmente sensacional, é exatamente aquilo que eu esperava de um narrador gato mesmo. E também a cultura japonesa, foi algo que me chamou muita atenção, porque eu não tenho conhecimento sobre cultura japonesa, sobre o país, sobre quais são as paisagens desse país. É uma ignorância minha mesmo. Talvez quem tem algum conhecimento pode avaliar melhor esse livro, mas enfim, eu gostei muito de conhecer esses lugares, especialmente sob o ponto de vista do gato, mas também pela visita que eles fazem. Então eles vão visitar lugares muito diferentes, eles visitam uma região próxima a Tóquio, eles visitam então as fazendas, né, um lugar no interior do Japão, que é algo que a gente não imagina muito, né, quando pensa nessa cultura oriental. Visitam o mar, visitam o Monte Fuji, que é provavelmente um dos principais cartões postais do Japão. Fala muito sobre as paisagens, sobre as árvores, sobre as flores. Então tem muito disso aqui na obra. Eu acho que a ambientação aqui da escritora também foi muito boa. Como eu disse, eu acho que o único ponto negativo é que tem muito clichê e a gente acaba já sabendo o que vai acontecer depois, já sabendo o que ela vai falar, o que o narrador vai dizer, o que vai aparecer nessas histórias. Acaba sendo, sim, esse clichê, mas como eu falei, eu não tive incômodo com essa leitura, porque eu achei a forma muito bem estipulada aqui pela Hiro Arikawa, pela escritora do livro. Então, para mim, foi uma leitura muito válida. E como eu disse, ela supriu exatamente as minhas expectativas daquilo que eu imaginava. Então, se você procura um livro fluido, gostoso de ler, que não seja super profundo, mas que te traga, sim, reflexões para sua vida, reflexões sobre relações humanas, sobre relações entre pessoas e animais também. Enfim, tem muito disso aqui no livro. Tem uma cena em que o gatinho para na estrada, né, com o dono, e ele avista um cavalo, e ele fica olhando o cavalo, e o cavalo fica olhando para ele de forma fixa, mas o gato explica pra gente a diferença entre um animal reativo, um animal de caça, como é o caso do gato, porque o gato é da família dos felinos, então ele tem todo esse instinto de caça, e a diferença para o cavalo é que o cavalo não tem esse instinto de caça. Ele vai explicando pra gente como que esses animais pensam, assim. Então é muito interessante como a escritora conseguiu explorar muito bem essa característica do narrador gato. Como eu falei, isso me chamou muito a atenção porque foi muito bem feito. Em nenhum momento eu senti algum deslize, alguma situação em que o gato não reagiria, não pensaria daquela forma, sabe? Eu acho que ela conseguiu estipular muito bem esse narrador, e muitas vezes escritores
acabam derrapando em algum momento, né, ou perdendo ali o fio da meada de um narrador específico. Então, para mim, foi muito bem desenvolvido. Como eu falei, não espere, assim, um livro super desenvolvido, super cheio de reviravoltas, não tem isso. Mas é um livro bem escrito, gostoso de ler, e que, se você procura uma leitura fluida, eu com certeza te recomendaria esse livro aqui. E, é claro, é um livro contemporâneo, e se você é um leitor de contemporâneos, fica aqui a recomendação forte desse livro, que é um bom contemporâneo. Às vezes a gente reclama bastante, né, critica bastante como os contemporâneos acabam se perdendo muito na mesma história, na mesma escrita. E aqui eu até quero fazer um adendo, porque se vocês assistiram ao meu vídeo de Novos na Estante, viram que eu comprei 2 livros para ler no feriado. Um deles foi esse aqui, e aí supriu 100% das minhas expectativas, nota 5 para aquilo que eu estipulei. E eu comprei esse aqui também, que é o Chocolate Quente às Quintas-Feiras, da Michiko Aoyama. Esse livro aqui eu não consegui seguir, não consegui ir pra frente, porque as 3 primeiras páginas tem um narrador aqui que é um cara que trabalha num café. Então, justamente, Chocolate Quente às Quintas-Feiras é porque aqui tem o cenário de um café em que o narrador trabalha e vai receber uma menina toda quinta-feira, que ela sempre pede chocolate quente. Enfim, basicamente essa é a sinopse. Mas, nas 3 primeiras páginas, o cara conta como ele conseguiu um emprego nesse café. Basicamente, ele estava saindo de outras entrevistas, ele não conseguia emprego nenhum. Ele chega nesse café, pede um café, efetivamente, e ele vê que o dono está fixando um cartaz dizendo que tem vaga para trabalhador temporário nesse café. Ele vai, então, falar com esse dono, vai dizer que gostaria de se candidatar, e o dono vira para ele e diz: não, então você está contratado como permanente. Agora o café é seu, eu vou embora porque eu preciso ir atrás dos meus outros sonhos, esse aqui já foi um sonho que eu conquistei. E fica por isso. Então, assim, que desenvolvimento foi esse de início? Porque, beleza, é um clichê, mas é um clichê mal desenvolvido, porque você não explora os elementos, você simplesmente joga a história de qualquer jeito. Então, para mim, eu não consegui nem seguir nesse livro aqui, justamente por essa falta de cuidado com o desenvolvimento do clichê. Então, para mim, esse é o ponto máximo aqui deste livro, que desenvolve muito bem seus clichês. É um clichê que vale a pena, é um clichê gostoso de ler. E eu não sei, a maioria das pessoas que veio falar comigo sobre o livro disse que chorou horrores, que ia me derrubar. Eu já esperava muito do final e já esperava o que eu ia ver aqui. Então, sim, eu me emocionei, mas eu não chorei rios de lágrimas. Então, se você, assim como eu, não for muito sensível, não vai ser um grande desespero ler esse livro aqui, não. Fica também esse adendo aqui, caso você esteja com medo de desidratar lendo Relatos de um Gato Viajante. Bom, basicamente é isso que eu queria compartilhar com vocês em relação a essa experiência de leitura que eu achei muito válida, e fica aqui a recomendação então, né? Se você gostou desse vídeo, deixe aí sua curtida, inscreva-se no canal, isso me ajuda bastante, e até o próximo vídeo.